Ao meu lado, estou com Roberto Freire, presidente do PPS, um dos partidos que vai apoiar a candidatura presidencial de José Serra, ex-governador de São Paulo, José Serra do PSDB. Roberto Freire vai fazer um discurso hoje e vai contar um pouquinho aqui pra gente do que ele pretende falar. Presidente, o senhor vai ser um dos presidentes aí dos partidos que vai fazer um discurso. O que o senhor pretende abordar nesse discurso? Olha, já defini, até porque um momento como esse é um momento evidentemente importante do ponto de vista da democracia no país, da busca de alternativas, da discussão séria da sucessão presidencial. E, portanto, nós não devemos nos deixar levar pela emoção que um discurso de improviso pode fazer. Então, nós fizemos algumas anotações com um discurso escrito e que está bem definido. A ideia, por que estamos com Serra? E isso não é uma decisão de hoje. Eu vou lembrar que nós estamos com Serra há quase meio século. Desde o momento em que, nos bancos das universidades brasileiras, o PCB, dos jovens comunistas, estavam junto de jovens católicos, como José Serra e ele como a principal liderança. Inclusive fomos juntos, ele como presidente da UNE e um companheiro nosso do PCB, Marcelo Cerqueira, como vice. Então é uma longa trajetória de identidades. Tivemos as nossas divergências, mais ou menos do ponto de vista eleitoral, mas do ponto de vista de princípios, de valores, de concepção e visão do que deveria ser o Brasil, nós tivemos muito juntos. E mais do que isso, tivemos juntos na definição da luta política contra o regime militar, construímos a alternativa de uma frente democrática, fomos vitoriosos, moldamos em muito as instituições através da Constituinte, da consolidação democrática. Esses 25 anos de República indicam muito do que foi essa nossa aliança, esse nosso convívio de uma esquerda democrática com os democratas e liberais brasileiros na derrota da ditadura e na consolidação da nova República. Isso dá para nós, evidentemente, uma vida que pode dizer que uma outra vida pode ser construída. Uma vida do futuro, uma vida em que a gente pense um Brasil melhor. No começo do ano, Serra foi criticado por não antecipar o seu desejo ou a sua intenção de ser candidato. O senhor acha que foi acertada essa estratégia de esperar até esse momento para começar essa questão da candidatura? Olha, parece que isso, nós concordávamos com isso na época. E hoje concordam quase todos. São raros aqueles que ainda discutem isso. Mesmo aqueles que reclamavam dessa estratégia, hoje reconhecem que ela estava correta. Correta até por um ponto. Você não tem o desprazer, por exemplo, de ver o nosso candidato sendo multado pela justiça. E não vê ele necessitando estar discutindo por que é que foi multado. Nós estamos vendo aí o deboche com que é tratado o Poder Judiciário por aquele que usou e abusou da máquina na campanha da sua candidata, uma campanha ao arrepio da lei. O senhor está falando do presidente Lula? Sim, claro. Quem é outro? Quem foi outro que foi multado pela justiça? E isso é algo inédito, A gente pode dizer, nunca na história desse país, ele não gosta de dizer isso, nunca na história desse país se viu um presidente ser multado e debochar dos juízes, e debochar da justiça. Isso, pelo menos, na nossa estratégia, a estratégia que o Serra adotou, e a lei foi respeitada. Ele não fez campanha antecipada, ele ficou no governo até o momento em que era impossível continuar pela questão da legislação, da desincompatibilização. E isso ele fez. E eu acho que foi tremendamente acertado, porque nós estamos vendo aqui esse evento, é um evento inicial daquele que já não é mais governador, já não está mais impedido pela lei, e fazendo e dando início. Esse é um primeiro passo articulado dos partidos que apoiam a candidatura Serra para formular um projeto aí para o Brasil. Quais são os desafios agora? A questão da vice, questão de palanques estaduais, o que o senhor vê de desafio agora para consolidar essa candidatura? Eu não chamaria desafio, eu diria a você que são etapas. O desafio é ganhar a eleição. Agora, essa primeira etapa, esses primeiros passos, é de organização, é de discutir coordenação inclusive de programa, para começar a discutir o programa comum, das contribuições dos vários partidos, até porque é uma frente.
Não é um único partido, e mesmo quando é um único partido, você não tem uma unidade que garanta que tem um único programa. Você vai ter que formular um programa comum dessas forças, e que bom que a gente tem uma liderança como o Serra, que tem capacidade de articular um programa. PPS, o seu partido vai fazer sugestões ao programa? Vai, nós estamos inclusive trabalhando nisso. Olha, uma das questões, você veja, talvez antecipando, não era também grande antecipação, mas nós estamos hoje com uma discussão séria no partido da questão urbana. Nós, inclusive, lá atrás tínhamos definido que hoje no Brasil a questão urbana é muito mais séria do que a questão agrária. Você discutir o problema das nossas cidades. E aí nós estamos vendo aí os problemas que as nossas cidades estão enfrentando por um desordenado processo de ocupação fundiária das nossas cidades, problemas da falta de infraestrutura, de investimentos. Então, todo um problema que a megalópole brasileira estão enfrentando com a qualidade de vida péssima das nossas populações e que, portanto, isso tem que ser algo muito bem focado. Um dado interessante, Serra, governador de São Paulo, se preocupou muito com a capital, se preocupou muito com questões que estrangulam o desenvolvimento. Veja-se o que está sendo feito na questão do transporte. Eu estou dando esse pequeno exemplo para dizer, PPS tem isso como uma questão central num debate que tem que ser produzido no Brasil, além dos outros problemas, vamos levar a contribuição, dizendo, inclusive, que é uma vertente da esquerda democrática que vai levar as suas propostas para um governo democrático e avançado. O senhor vai ser candidato a deputado federal pelo PPS de São Paulo? Estou pretendendo isso e foi uma definição do partido, até porque um dado importante, isso tem que ser bem salientado, não há protagonismo político se não houver protagonismo em São Paulo. E nós temos a certeza de que o PPS tem condições de crescer como essa esquerda moderna, contemporânea do futuro, em São Paulo. Eu vou lá me somar aos companheiros Arnaldo Jardim, Dimas Ramalho, Soninha Francini, Davi Zaia, para exatamente, junto com eles, a gente ser protagonista em São Paulo e também, quem sabe, ser protagonista no Brasil.